Olá, meus queridos, aqui é o professor Eduardo, professor Duzão, professor de Biologia. E dando continuidade às nossas aulas, hoje a aula vai tratar de uma parte da botânica, né? Dentro da botânica, a gente já estudou os grupos vegetais, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, e nós sabemos que na angiosperma ela tem a exclusividade, um grupo que possui flores verdadeiras, além da presença de frutos. Então, na aula de hoje, esse é o nosso assunto. Qualquer dúvida você pode tirar via direct aqui no Instagram. Você pode me chamar aqui no Instagram que eu estarei à disposição. Você vai pegar um caderninho, uma folha e vai anotar todos esses slides que você vai estar vendo comigo. Lembrando que é uma aula normal, só que é uma aula à distância, não presencial. Certo? Então, 1, 2, 3 e vamos que vamos. Pessoal, então o assunto de hoje eu vou estar trabalhando aqui com o cursor sobre frutos e pseudofrutos. O próximo slide a gente vai trabalhar exatamente esse conteúdo. Vamos lá? Então, passando, próximo slide. Pessoal, quando nós falamos fruto, nós sabemos que dentro do grupo das angiospermas existe o ovário. E o desenvolvimento desse ovário, lá na parte feminina da flor, é o que dá origem ao fruto. Então já começa anotando o que é o fruto verdadeiro. São originados a partir do desenvolvimento do ovário. A função do fruto, nós sabemos que é proteger a semente. Como que protege? Você tem uma estrutura em volta do fruto. Então, além dessa proteção que o fruto dá para a semente, ele ajuda a distribuí-la. O que nós falamos, dispersar a semente, é o mesmo que distribuir. Sendo que o animal atraído pelo fruto, ele acaba comendo o fruto e liberando a semente em outro local. Vamos lembrar que a semente ela tem um tegumento resistente e lá dentro dela tem o bebezinho da planta, que é o embrião. Então, quando um animal come o fruto, essa semente consegue, o fruto é digerido, mas a semente consegue passar por todo o trato digestório, sendo eliminada posteriormente nas fezes, e com isso, esse animal transporta a semente, que é o filhote da planta, para outros locais. O lobo-guará, por exemplo, que é uma espécie típica aqui do nosso cerrado, quando ele come um fruto, olha o nome do fruto, lobeira, esse nome popular, o nome científico desse fruto é Solano licocarpum. Porém, quando o lobo-guará está se alimentando do fruto, automaticamente ele está carregando também quem? A sua semente, certo? Então ajuda também a distribuir o fruto, a função, além de proteger a semente, ajuda a distribuir a semente e, por consequência, o filhote, o bebê da planta. Nessa imagem, nós temos exemplos, acompanha de fruto, mas temos exemplos de pseudofruto, que você vai entender que quando não vem do ovário da flor, essas estruturas são conhecidas como pseudofruto. A maçã, a pera, o abacaxi são exemplos de pseudofrutos, ok? Já a banana, você vai ver que é um fruto partenocárpico. Então, vamos lá. Próximo slide, a gente vai comentar um pouquinho. Aqui mostrando para você o aparelho feminino, né? O desenvolvimento do ovário vai dar origem ao fruto. Olha o estigma aqui em cima, que é onde o grão de pólen cai. Ele cresce o tubo polínico para acontecer nesse grupo aqui, que é as angiospermas, a dupla fecundação. Observa que um estigma é a mesma estrutura dessa de cá, acompanha com o mouse, é a mesma. Esse aqui é chamado de estrelado. Cada bolinha amarela dessa representa um grão de pólen, ok? Próximo slide, vamos aprender as partes de um fruto. É correto eu falar a casca da laranja? Não, não é correto falar casca da laranja. A casca do fruto é a parte mais externa. Olha o prefixo, tanto que é fácil. Epiderme, tudo que é epi é fora. Então, em vez de falar casca, nós vamos falar epicarpo. Anota aí, ó, aqui escrito para você, as partes de um fruto é formado de 3 partes. A mais externa é o epicarpo, a intermediária, acompanha com o mouse, é o mesocarpo, e a parte mais interna é o endocarpo. Cuidado com essa seta, ela está apontando para a semente, mas na verdade o endocarpo é a camada mais interna. Olha o mamão aqui representado. Número 1, epicarpo. Olha o 2, a camada mais interna, o endocarpo, e o 3 é o mesocarpo. Normalmente, o mesocarpo é a parte comestível, mas não é uma regra.
Por exemplo, na laranja, aquele caldo no qual nós comemos, né? Na mexerica, os gomos, no qual tem todo o suco da laranja da mexerica, é o endocarpo, sendo o epicarpo a parte colorida e o mesocarpo a parte branquinha embaixo, tá bom? Próximo slide, a gente vai ver a classificação dos frutos. Quando esse fruto tem pericarpo suculento, nós falamos que é carnoso. Quando ele for carnoso com apenas uma semente, ele é chamado de tipo drupa. Agora, um carnoso com várias sementes é tipo baga. Você vai ver agora a imagem. Já anota isso daí, que agora você vai ver imagens também relacionadas a esses frutos. Mais para frente você vai ver fruto seco, é quando não tem suculência, tá? Lembra da nozes? Quando você vai comer uma noz, você não quebra uma casquinha, aquela casquinha você joga fora? Por incrível que pareça, aquela casquinha vem do ovário da flor e, por consequência, é o fruto da nozes, tá bom? Então, aqui nós temos fruto seco, como, por exemplo, a noz, a avelã, a castanha do Pará. E algum desses frutos, quando ele está maduro, ele abre. O que abre, olha o nome, deiscente, anota aí. Se abre quando está maduro. Eu vou mostrar os exemplos para vocês. Mas quando ele abre, ele libera os descendentes. Olha o nome, olha o cursor do mouse. Deiscente, ele libera as sementes, que são os descendentes, tem os filhotes. E os secos que não se abrem são chamados de in. In é sem os descendentes. Ok? Vamos entender os tipos? Vamos lá. Aí você tem, então, ó, carnoso, né? Tipo baga. Frutos que têm suculência com várias sementes. Pausa isso daí e anota os exemplos. No próximo slide, você tem carnoso tipo drupa, que seria o quê? O fruto, né? A presença do fruto, mas com uma semente só. Olha aqui o pêssego, tá? Lembrando que no pêssego, muita gente acha que isso aqui é semente, isso aqui é um endocarpo endurecido, igual no caso da manga, lá dentro que tem uma semente. Então, tudo isso aqui são frutos com suculência carnosa com uma semente. Olha o caso da manga, isso aqui é um endocarpo endurecido, lá dentro que vai ter uma semente. Então, olha as partes, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, ok? Olha os frutos secos, igual eu falei com vocês. Então, nesses frutos secos, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a presença do ovário na forma seca, a casca da noz é o fruto, a casca da avelã, olha a amêndoa, a casca da amêndoa, olha essa casinha do amendoim, acompanha com o cursor aí no mouse, essa casquinha do amendoim é o fruto verdadeiro, e lá dentro nós temos o amendoim, que é a semente, aqui dentro nós temos a nozes, que é a semente quando a gente está comendo. São exemplos de fruto seco, porém indeiscente, ou seja, não se abre quando maduro. O amendoim, a noz, você tem que quebrar para ter acesso à semente, que é a parte comestível. No entanto, na soja, olha só, olha o cursor, isso daqui que é o fruto, ele é seco, mas quando ela está madura, ela libera os descendentes, olha que legal. Ela é um fruto seco, porém que libera os descendentes, ok? O coco, vamos lembrar que o coco é um fruto fibroso. Essa parte aqui é o mesocarpo. Ó, tá em inglês, mas dá para entender. Epicarpo, ó o cursor, o mesocarpo, e aqui tem um endocarpo endurecido. Lá dentro, então, essa aqui é a semente do coco. O endocarpo lá dentro tem o endosperma, que é a castanha que serve para nutrir o embrião, ok? Vamos entender um pouco de pseudofruto? Pessoal, para terminar a nossa aula, fácil. Lembra de bater o print e anotar tudo. Olha só, o pseudofruto é classificado como simples, que seria o caju e a maçã. Anota aí, o que é pseudofruto? É quando não vem do ovário. Normalmente ele vai vir do pedúnculo, que é o caju, ou do receptáculo floral. Vamos lá? Anotando então. Classificação do pseudofruto, anota aí. Número 1, pseudofruto simples, é quando ele vem do pedúnculo, olha aqui o caju. Então, o caju, ele não vem do ovário da flor. O que vem do ovário da flor é a careta dele aqui, tá? Então, o fruto verdadeiro do caju, professor, seria a careta? Sim. Por isso que a gente fala que o caju é um pseudofruto, porque o que deu origem à parte comestível, que todo mundo acha que é o fruto, não foi o ovário, mas o pedúnculo da flor. Dá uma olhada no próximo slide. Olha a maçã e a pera, vieram do receptáculo. Então, tá vendo? Pseudofruto simples, vem do pedúnculo ou do receptáculo. Toma nota disso daí, tá bom? Agora vamos entender o que é o pseudofruto composto. Pseudofruto composto, ele já vem do receptáculo, mas de uma flor que tem um monte de ovário. Galera, olha que interessante. Cada pontinho desse no morango
é como se fosse um aparelho feminino. Tá vendo o estigma? E lá dentro você tem a presença de um óvulozinho fecundado. Por isso que quando você come um morango, ele é um pouco maior, você consegue sentir ao morder nesse aparelho feminino dele, a gente sente um crequezinho, a sementinha lá dentro. Então o morango é um exemplo de pseudofruto também. Ele vem da onde? Lê para mim. Olha aqui, do receptáculo floral, porém de uma flor que tem um monte de ovário. O simples vem do receptáculo? Vamos voltar, sim, porém ele vem do receptáculo ou do pedúnculo, mas a planta tem apenas, a flor tem um ovário. O composto vem só do receptáculo, mas de uma flor com muitos ovários. Próximo, infrutescência ou pseudofruto múltiplo. Amora, o figo, o abacaxi, ele vem do receptáculo também, mas de flores com inflorescências, tá bom? Isso também é importante você saber. E para terminar, como chama um fruto sem semente? É um fruto, ele veio do ovário, mas ele é partenocárpico. Toma nota, bate um print aí, pausa o vídeo e anota isso. Quais são os exemplos de pseudofrutos, aliás, de frutos partenocárpicos que nós temos naturais? A laranja da Bahia é um exemplo de pseudofruto natural, na natureza já. Ele vem do desenvolvimento do ovário da flor, é fruto, mas não tem semente. Então, o fruto partenocárpico. E a banana também. Você pode me perguntar, professor, e aqueles pontinhos pretos que nós temos dentro da banana? É o óvulo, mas é o óvulo que não foi fecundado. Se fosse fecundado, cada pontinho daquele preto seria uma semente. Porém, não tem semente nesses frutos. Aqui eu tenho o tomate e o mamão. Esses foram produzidos artificialmente. Vamos aprender um pouco mais? Os botânicos utilizam 2 tipos de hormônio, a giberelina e a auxina, quando colocada diretamente no ovário da flor, faz o desenvolvimento do ovário ocorrer e então forma frutos partenocárpicos, porque desenvolve o ovário sem ter a fecundação do óvulo. Lembra que ovário dá origem a fruto e óvulo a semente, tá bom? Então, o exemplo de pseudofrutos partenocárpicos, a laranja e a banana. Lembra que o tomate nessa foto e o mamão é um fruto partenocárpico sem semente, porém produzido artificialmente, ok? Galera, estou à disposição, tem uma lista te esperando, mãos à obra. Muito obrigado, pessoal. Até logo. Valeu demais.